Roger foi recebido com muito carinho, obviamente, pela torcida do Juventude, que mandou fazer realmente essas notas. Essas notas foram impressas. Uma nota de 3 com a cara do Roger e um sem caráter, porque o Roger troca diretamente ali, né, o Pois é, Juventude pelo Inter. o Roger não precisa de defesa de caráter, né, Alice? Depois, exatamente. Mas o Roger tem muito caráter, porque o Roger só sai do Juventude depois de classificá-lo na Copa do Brasil, Copa do Brasil contra o Inter. Então isso é importante de ser dito, né? Segundo, Naquela noite teria acontecido ali a trabalhou, conversa proposta, foi encerrou o operado, trabalho. E bem no brasileiro. Começa no foi outro dia. operado, Com teve um folga no jogador brasileiro. dele, teve um jogador dele expulso porque tomou um soco Tá, mas isso de um aqui torcedor. é... Eu Mas já isso vi isso na vida aqui no Rio Grande. Do rival. É, torcedor do rival que deu um soco no... como é o... Alan Ruschel, que vai pra rua. Mas o outro ponto que era a bizarrice da crítica ao Roger, que é toda legítima se você pensar, não, tá atrasado para construir o time. Ah, essa ideia eu não gosto. Mas quando algum colorado, legítimo, tá, você pode fazer o que bem quiser, você é colorado, eu não vou ensiná-lo a torcer. Mas criticar o Roger, porque supostamente ele é gremista e, portanto, não vai trabalhar com o mesmo afinco no Inter. Isso é de uma pobreza franciscana. Já aconteceu. Claro que sim. Aconteceu. Então ele está superando, inclusive, isso. Inclusive isso, é um tanto de E coisa, esse- né? Isso aqui, essa coisa das notas é aconteceu. totalmente episódio, é de Não. torcedor, é de uma parte Tu da quer ver um torcida. exemplo, Alice? Claro, a gente traz e mostra a imagem aqui, porque chega a ser até engraçado, né? Assim, é tipo uma piada, mas assim... Coisa de torcedor. A prova que o Roger não é nada disso que a nota está sugerindo ali é que os jogadores do Juventude vão lá e o abraçam, os dirigentes do Juventude vão lá e falam com ele, os funcionários do Juventude lá no Alfredo Jaconi. Eu lembro que isso aconteceu uma vez, foi até o Andrezinho, o André Silva, que na jornada, ele lembrou isso no pré-jornada, que o Mano Menezes, quando sai do Caxias e vem para o Grêmio, ele joga com o Grêmio lá contra o Caxias no Centenário, acontece a mesma coisa, nota de não sei quantos reais. Sabe que eu assim. tenho uma Tá tudo certo. uma ideia sobre isso. Primeiro que eu acho que é uma manifestação legítima do torcedor que se sentiu traído pela tomada de decisão do Roger. Aí, claro, pode exagerar na forma, mas não agrediu ninguém no sentido de jogar alguma coisa e tal. Uma manifestação forte. Nós temos na redação torcedores do Juventude. É folclore, para mim isso é folclórico, tá tudo certo. E a gente não tem, muitas vezes, a gente tem dificuldade de se colocar no lugar de torcedores dos clubes do interior do estado. A gente muitas vezes se coloca, tenta criar uma empatia com clubes do tamanho da grandeza de Grêmio, mas não se coloca. Eu acho legítimo. Acho que a tristeza do torcedor de Juventude ela tem uma conotação forte, porque ela sabe que a principal discussão nessa hora não é o projeto, é o dinheiro. A gente sabe disso. Tu tira um zagueiro do time do interior do estado, ele sai de 40 para 400. Não sei o salário do Roger, não posso dizer aqui, não tenho ideia, mas então é legítimo, é um mercado, nós estamos falando de um negócio, nós não estamos falando de outra coisa. E é uma projeção, Não, né? e assim, pode ser legítima a cobrança do torcedor, mas é legítimo o movimento do Roger, né? Profissional Não, e sem atacar eu ninguém. tô falando, né? não tô falando do torcedor, eu tô falando do movimento, da tomada de decisão do Roger. É um negócio, é uma tomada de decisão em cima de um mercado. Como qualquer outro Como profissional. qualquer outro mercado Tu lembra quando profissional. o Cudê saiu Só do que Inter? é legítimo, mas é importante a gente colocar isso, que é muito complicado pra gente entrar no lugar de um torcedor do Mas Juventude. não é complicado, quer ver porque como a não gente é? não está hoje, e eu tô me referindo a Juventude, Inter e Grêmio hoje jogam a mesma competição. Um fatura 5 vezes mais do que o outro. É difícil. Não, mas sabe por que eu acho que não é? Tu lembra quando o Cudê saiu do Inter e foi pro Celta? Tá, aí tinha discussão que, como é que ele saiu, o Celta era menor. Mas os torcedores do Inter naquele momento, alguns, não todos, obviamente, né? Chamaram o Cudê de traidor. Porque abandonou o Inter, Mas saiu. ele falava mal do elenco já, né? torcedor, O caso mais torcedor emblemático, é assim. o caso mais emblemático da Folclore. história do Rio Grande do Sul, de troca de treinador, foi do Nelsinho Batista. Nelsinho, né? Sim. Que sai do Inter para ir pro Corinthians e revela que tá indo porque quer ir para um clube grande. Essa foi a frase dele que foi infeliz, né? Ali mexe. O que o Roger fez nesse episódio? A grosso modo. O Roger deixou o Juventude para ir para um clube grande.
Claro que de forma muito maior a distância entre Juventude e Inter. Eu não acho que seja errada a posição do torcedor. O torcedor ali também é uma forma de ir contra o lado de ser menor. E se você quiser fazer uma leitura jarra meio cheia, Alice? Jarra meio cheia, vem. O fato de o torcedor e a torcedora do Juventude estarem tão magoados com a saída do Roger é um atestado da qualidade do seu trabalho e o quanto eles sentiram a perda do Roger. Dá tamanho a ele. Vamos ouvir o que diz o Roger sobre isso, sobre o protesto que recebeu lá no Alfredo Jaconi. Com relação ao protesto, são os amores e os ódios, né? Acho que é muito próximo esse sentimento um do outro, né? Claro que não é nada confortável, né? Mas eu sempre digo que eu não estou acostumado, mas eu estou adaptado a esse ambiente. É a adaptação que faz com que não gere nenhum ressentimento. Está tudo dentro da regra do jogo. Aí, leve, tranquilo, simpático. Eu não estou acostumado, eu estou adaptado. Isso. Porque, de alguma maneira também, se você pensar apenas na figura humana, quem faz uma nota de dinheiro falso para dizer que o profissional é uma nota de 3, ou seja, é falso, ou 100 para dizer que é sem caráter, é um ataque à honra pessoal. Uhum. E isso não é de se acostumar, é de se adaptar, porque, afinal de contas, tem a ver diretamente com a paixão ferida de um torcedor. E, como disse o César, ficou do limite de não ter agressão física, não jogou pilha, não jogou pedra, nada disso. Mas não é de acostumar, é de adaptar. É legal, eu gostei, eu não tinha escutado o Roger, gostei muito da maneira como ele se manifestou, porque eu acho que ele tem razão em relação à minha opinião. Acho que eu estou errado e ele está certo. Porque a gente não pode minimizar alguém que escreve sem caráter, entendeu? Eu acho que tá certo ele, eu acho que eu tô errado. Peço desculpa. Mas eu acho que... Mas o que tu diz é que a dar... mágoa do torcedor é legítima e que o torcedor do interior, muitas vezes, realmente, ele é visto... a comparação que tu fizeste é dupla Grenal e Corinthians. É o interior e a capital. Mas é que eu acho interessante quando a gente escuta o agredido. E quando o agredido, ele se sente... Tanto é que ele... Claramente, não estou acostumado, eu tô me adaptando. O agredido você está chamando o Roger Machado. O Roger. Sim, que foi chamado de traidor. Ele foi chamado de traidor. Eu acho que traidor é o de menos, mas o sem caráter, né? Sem caráter é dose, né? Ou fake, como tu disseste. Eu acho que nós temos que refletir mais, porque ele é o Roger já disse essa frase com relação a xingamentos, assim, de ouvir alguns xingamentos medonhos que treinador recebe. Uma vez eu lembro que xingaram a esposa dele, ou a filhas, e aí ele ficou brabo e ele disse isso, olha, isso aqui não, né? Eu não aceito isso, eu posso me adaptar, mas isso aqui eu não vou aceitar. Eu acho que ele deixa uma mensagem ali, mas quando eu chamo de folclore no sentido que o Roger referiu ali, de tu se adaptar, eu não levo a sério isso. Para mim, o cara, ele escreveu ali sem caráter, não acredito que o cara realmente ache que é sem caráter. Tudo isso, e até por sobrevivência, sabe que não é, né? não tem nenhum elemento meio, ele vai ter que, em alguma medida, ele vai ter que tudo isso se adaptar. acaba ganhando outro tamanho quando dentro de campo ele dá uma resposta como ele tá dando. Com o trabalho, o seu Maurício pontuou, teve gente que duvidou do trabalho dele por ter uma história com o Grêmio e chegar no Inter. Ele vai lá e vai trabalhando e vai acabando com essa história. Por exemplo, que se o Inter estivesse hoje na zona do rebaixamento e o Juventude tivesse... não teria a nota de 3? Não, acho que teria igual. Eu acho que teria. Mas o que eu tô dizendo é o tamanho que a gente dá pras coisas, tu entende? Acho que o Roger, ele tá driblando muitas situações por conta do trabalho dele. Se fizeram nota, não fizeram nota, qual é a grande notícia do dia de hoje?